A atividade econômica desenvolvida na América que mais gerou lucros e tributos à coroa espanhola foi a mineração. Mais tempos depois, houve a descoberta de jazidas de prata em Potosí, que hoje é a atual Bolívia. Após isso, então, a exploração de prata ficou como atividade predominante da economia colonial espanhola. Além dessa mineração, foi desenvolvida outras atividades, como o cultivo de cana-de-açúcar e produção de cacau, e essas atividades eram realizadas em haciendas, que são propriedades rurais. Como complemento, praticava-se a pecuária, para alimentação da população e para fornecimento de animais de tração, e também havia o comércio de produtos oriundos das chamadas obragens, que são unidades produtoras de tecidos e outros artigos. Na foto acima, observa-se trabalhadores em mina de prata e zinco no Cerro Rico, em Potosí, Bolívia. Essa foto é de 2015 e a extração mineral da montanha mais explorada durante o período colonial continua ativa. Ainda hoje, a maioria dos trabalhadores é de origem indígena e a expectativa de vida de um mineiro em Potosí é de 45 anos. Na foto abaixo, podemos perceber as remessas de metais da América para a Espanha em diferentes décadas, e podemos perceber que gerou muitos lucros e tributos à coroa espanhola, essas remessas de metais, como milhões de prata. Na colonização espanhola foi predominado o emprego do trabalho forçado, sendo mão de obra indígena submetida a dois regimes, encomienda e repartimento. Encomienda era onde o encomendeiro explorava o trabalho e cobrava tributos, dando uma instrução cristã aos índios de suas responsabilidades. Na prática, esse regime tratava com violência a maioria dos índios, e eles tomavam as terras dos indígenas apesar de ser proibido o ato. Repartimento era um imposto pago pelos indígenas na forma de trabalho, sistema usado em obras públicas e nas minas, cabendo ao líder de cada comunidade a seleção dos homens adultos que pagariam o tributo pelo grupo. Esse imposto era uma adaptação à mita, no Império Inca, e ao Cuatequil, no Império Azteca. Por meio da mita, os colonos encarregaram os chefes das comunidades de indicar homens para o trabalho obrigatório e de levá-los até o local determinado, onde permaneciam cerca de 6 meses. No Cuatequil, o recrutamento de trabalhadores indígenas era feito pelos próprios espanhóis. Esses dois sistemas ofereciam alimentação e uma baixa remuneração aos indígenas. No Caribe e no norte da América do Sul, onde as populações indígenas foram dizimadas, predominou o emprego da mão de obra de africanos escravizados na agricultura. As condições de trabalho foram marcadas por um alto grau de violência e pela resistência dos escravos. As imagens demonstram, a primeira, os indígenas tendo que pagar tributos aos espanhóis em forma de trabalho ou de produtos, e a segunda é um sistema colonial espanhol. A brutalidade do repartimento e a exploração das comunidades pelos encomendeiros provocaram muitas revoltas indígenas. Os governos coloniais responderam violentamente e, em muitos casos, foram devastadas comunidades indígenas inteiras. Um indígena chamado José Gabriel Condorcanqui Nogueira, que dizia ser descendente de Tupac Amaru, último imperador inca, liderou uma rebelião contra o vice-reino do Peru e conseguiu reunir cerca de 40 mil nativos. Inicialmente, Tupac Amaru II solicitou que os indígenas de sua região não fossem obrigados a pagar a mita nas minas de Potosí, mas o governo negou, e então os indígenas deram início à revolta de Tupac Amaru II. No início do ano de 1781, os indígenas acabaram derrotados e os líderes presos, após vencerem algumas batalhas. Em maio, Tupac Amaru II, sua mulher e seu filho foram condenados à morte e executados na cidade de Cusco. Porém, a derrota de Tupac Amaru II não reprimiu os movimentos de resistência indígena, e ainda no ano de 1781 ocorreram outras revoltas no vice-reino do Peru. As rebeliões, de modo geral, eram contra a exploração forçada do trabalho dos indígenas.
A imagem à esquerda mostra a página do Códice de Tepletlaustoc, do século XVI, que representa um indígena dirigindo suas reclamações sobre os encomendeiros a um representante da coroa espanhola, porque, querendo ou não, a maioria das populações indígenas era tratada com violência, e apesar de ser proibida, a usurpação de suas terras pelos encomendeiros era comum, e isso deixava os indígenas muito revoltados. A foto à direita mostra uma alusão ao trabalho naquela época, que mostra os dois regimes de trabalho forçado, que era encomenda e repartimento. A gente consegue muito detectar a tristeza dos índios, dos filhos, a gente consegue detectar muito como é que era o trabalho forçado naquela época, a exploração dos indígenas.